9 meses, sim, 9 meses de Portugal e hoje bate-papo para falar um pouco, né, sobre essa nossa experiência. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Georgia, esse é o canal Inspira-te e vou contar um pouquinho sobre esses 9 meses aqui em Portugal, o que já aconteceu, o que nós estamos achando. Acho que 9 meses é um período bom para já ter uma boa noção, né, de como é que é viver aqui em Portugal. Será que corresponde a tudo que nós imaginávamos durante o planejamento? O principal motivo que fez nós sairmos do Brasil, e que tem um vídeo aí no canal explicando em detalhes, foi a questão da segurança, né? Nós sofremos uma tentativa de sequestro, mão armada, toda aquela história, eu e o Gabriel. E a insegurança fazia parte do nosso dia a dia, principalmente o Gabi, porque ele falava muito sobre isso, né? E uma criança não tem que se preocupar com esse tipo de coisas. E aqui a segurança que a gente tem é uma coisa incrível. Para quem não é brasileiro, para quem não vive ou não viveu no Brasil, não consegue entender o nível de insegurança em que se vive lá. É uma coisa tão grande e molda tanto a nossa vida, né, e nosso estilo de vida, que quando a gente vem para um país seguro e que te dá a oportunidade de realmente aproveitar a tua vida, as mínimas coisas são surpreendentes. Aqui a gente tem muita segurança, seja numa cidade pequena como a nossa, né, uma aldeia, seja em Lisboa. Sair com o telefone na rua, sair de carro à noite, pegar um trem de noite, tudo isso faz parte do cotidiano daqui. Hoje a gente vive numa aldeia, né? Aqui eu acho que tem em torno de 3 a 4 mil habitantes. Toda a nossa região tem 15 mil habitantes, então é uma região pequena. E assim, a porta da minha casa passa o dia inteiro aberta. Aberta, não é não estar chaveada, é aberta. A gente não chaveia o portão. O Gabriel brinca na rua tranquilamente. Acho que um exemplo muito grande do nível de segurança que se tem aqui é minha mãe. Há umas semanas atrás teve o show do Roberto Carlos aqui e ela foi sozinha, pegou o carro, foi até a estação de Coina, estacionou ali, pegou o trem às 8h30 da noite, né, o comboio, chegou em Lisboa, pegou um metrô e foi até o lugar do show. Meia-noite ela saiu do show, fez o caminho inverso. Pegou o metrô, parou na estação do comboio, esperou 20 minutos na estação do comboio sozinha, veio de comboio aqui pra casa, chegou ali na estação, pegou o carro e voltou aqui. Ela chegou em casa, era 1h da manhã. Isso é uma coisa impensável no Brasil. Sair de carro de noite, voltar de madrugada já é algo complicado. Quanto mais em transporte público, isso não existe. Então o nível de segurança aqui é uma coisa espetacular. Realmente, não é só para nós brasileiros, tá? O nível de segurança em Portugal, mesmo para a Europa, é muito surpreendente. Quem conhece outros países sabe disso, sabe do que eu tô falando. E os próprios europeus comentam que aqui é um país muito seguro. Então, eu acho que esse foi o nosso principal ponto de saída do Brasil e aqui nós encontramos isso. Uma outra coisa que fez com que nós saíssemos do Brasil era a questão de educação para o Gabriel. O Gabriel estudava numa escola particular, uma escola classe média em Porto Alegre, e que era considerada uma escola com um bom nível de ensino, nada comparado com a daqui. Hoje ele está numa escola particular aqui, porém, se ele tivesse uma escola pública, o que ele estaria aprendendo seria a mesma coisa. Ele tem conteúdos no primeiro ano que a minha sobrinha, que está no quarto ano no Brasil, ainda não aprendeu. Ele é uma criança que está no primeiro ano e sabe o que é um verbo, o que é um subjetivo, como é que se interpreta um texto. Ele entende um pouco de geometria, ele sabe como é que se vê um gráfico. Então são coisas que o nível de educação escolar aqui é muito bom. A escola do Gabi eu não tenho o que reclamar. Realmente, o que ele aprende e o quanto ele já está
o quanto ele já está com nível de educação, tanto em português quanto em matemática, muito bom. E eu sei que quando ele for para uma escola pública, isso vai se manter, porque o conteúdo ensinado é o mesmo. Então, foi uma coisa bem surpreendente também. Eu não imaginei que ia ter essa decalagem entre o ensino no Brasil e o ensino aqui em Portugal. Eu acho que a única coisa que eu não sei se eu posso ver como um ponto negativo ou não. Não sei, mas assim, a única coisa que eu acho é que a carga horária para eles, tão pequenos, é muito extensa. Eles têm 27 horas e meia de aula, de conteúdo na semana. Ele tem dias em que ele tem aula das 9 às 10 e meia de português, daí tem um intervalo de 30 minutos, e das 11 ao meio-dia e meia de matemática. E depois à tarde continua português e matemática. Não sei, isso se eu pudesse escolher, ele teria aula só um período e o outro período ele teria atividades lúdicas, assim. Eu acho que a infância passa muito rápido e eu preferia que ele brincasse mais, mas, né, faz parte do jogo. Estamos aqui, é assim que é a metodologia de ensino em Portugal. Por isso que eu falo, não sei se é uma coisa ruim. Eu não vejo como uma coisa ruim, mas também não vejo, mas também queria que fosse um pouquinho diferente. Não sei se eu me fiz entender. Mas assim, o nível de educação é incrível. O Gabi, ele é uma criança em que ele, no Brasil, ele sempre foi considerado muito educado. As pessoas paravam e diziam, que guri bem educado esse, como ele é educado, porque né, ele sempre foi educado. Quando ele chegou aqui, a gente viu que não, ele não é tão educado assim quanto os colegas. E em pouco tempo ele já absorveu essa questão de educação e gentileza, de o senhor e a senhora, o por favor, o com licença, muito obrigada. Isso já fazia parte do cotidiano dele, mas aqui é com uma intensidade muito maior. O nível de educação do Gabriel com a sociedade, de cidadania, é muito maior aqui. E ele tá uma criança muito mais calma. E isso é perceptível, assim, ele é muito mais calmo, ele é muito mais tranquilo, ele consegue se expor e expor as ideias dele de uma maneira muito mais pausada e com coerência do que aquela coisa de criança de sair falando, nanã. Não, ele já é muito mais calmo, sabe? É uma coisa bem interessante, assim, que nós observamos. Questão de saúde. No Brasil nós tínhamos plano de saúde, aqui continuamos tendo, né, um seguro-saúde que nós escolhemos fazer nesse primeiro ano pela questão da movimentação, que estava difícil de fazer o número de utentes lá em Setúbal, então nós resolvemos pegar um seguro-saúde pelo menos nesse primeiro ano. Eu não utilizei ainda a saúde pública, a minha mãe já, né, ela já relatou aqui para vocês, e sempre foi muito rápido, as pessoas foram muito prestativas. Nós estamos utilizando saúde particular, eu estou fazendo um tratamento agora, particular, e que assim, no Brasil eu não sei quanto que eu pagaria. Uma coisa que eu acho muito engraçada são os medicamentos, por exemplo. Tem alguns medicamentos que eu tenho que tomar, um deles, que é o mais caro que eu já tomei, o custo dele era 35 euros, 34 com alguma coisa. E eu, por curiosidade, fui ver quanto é que custava no Brasil. O mesmo medicamento custava R$ 1.200. R$ 1.200. A minha mãe usa medicação contínua. Ela ainda está comprando particular aqui, ela ainda vai na farmácia e solicita sem ter um encaminhamento médico. Ela vai fazer isso agora, vai começar aí, né, ela já marcou uma consulta no centro de saúde para ter um acompanhamento, né, com o médico, mas enfim, no Brasil o medicamento dela custa R$ 400. Aqui, indo direto na farmácia sem encaminhamento médico, ela paga 32 ou 33 euros. Então, né, é muito grande a diferença de valores. E assim, nós ainda não temos médico de família, mas a gente sabe que se precisar é ir no centro de saúde e marcar uma consulta com o médico que tiver disponível, né? Então, a gente ainda não vê tanta dificuldade nisso. Uma outra questão é o supermercado.
a gente tem um custo de supermercado que pode ser, como é que eu posso explicar? Ele é muito variável. Porque no Brasil, pelo menos em Porto Alegre, a gente só tinha uma opção de supermercado e tu tinha poucas opções de marcas. Tu tinha a marca mais baixa e depois tu tinha a marca mais alta. Ou tu comprava um pacote de massa da marca mais barata ou tu comprava um Barilla a R$10. Aqui tu tem uma opção, é uma gama tanto de supermercados quanto opções de marcas. Então tu tem desde a marca branca, que é muito boa, até as marcas mais famosas, né? Então eu vejo que essa é a grande diferença do supermercado. Tu consegue compor o que tu vai gastar de acordo com as tuas escolhas. Tu tem a escolha de pegar um produto mais barato ou um produto mais caro. E isso fica da escolha da pessoa. A gente tem essa opção. Essa é a grande diferença. São as opções que tu tem aqui, que são muito maiores, pelo menos que as de Porto Alegre. E quem é do Sul sabe o que eu tô falando, né? Ir no Zafra e comprar qualquer coisa, 2 sacolinhas, tu gastou R$150 e tu não tem muita opção, né? Aqui não. A gama, tu tem uma rede, tu tem muitas redes de supermercado e a gama de oferta de marcas e produtos é muito maior. Quanto a transporte, nós temos carro, né? Compramos um carro, nossa fumbica, como a gente diz. Mas assim, nós temos um carro, o seguro do carro, ele é, acredito que €200 o ano. Nós gastamos de gasolina em torno de 50 a 100 euros, depende de quanto a gente vai rodar, lógico, né? Mas essa é a média. Porém, se a gente quiser se deslocar de ônibus, a gente pode. Se a gente quiser se deslocar de comboio, a gente pode, de metrô. Então, tu tem opções de deslocamento. Agora, com o passe único da região metropolitana de Lisboa, ficou muito mais barata. 40 euros e tu pode andar para onde tu quiser e utilizar todos os tipos de transporte. Então, né, o ganho que tu tem nisso é gigantesco. Tanto que aumentou, acho que 20% no primeiro mês, desde que teve implementado esse passe único. Quanto às pessoas, acho que o primeiro vídeo que eu fiz de primeiras impressões de Portugal, eu falei que eu estava impressionada com a gentileza e educação dos portugueses, não porque eu achasse que os portugueses não eram assim, né, mas porque a gente vê muitos vídeos e pintam, né, uma certa, né, aquela coisa meio rude, enfim. E eu continuo dizendo, os portugueses são extremamente gentis, extremamente educados. Tem pessoas de mau humor, mal educadas? Tem. E isso tem em qualquer lugar do mundo e em todos os tipos de cultura e todas as nacionalidades, né? Isso aí é da pessoa e não do país. Mas eu acho os portugueses muito educados e muito gentis, assim, muito prestativos. Tu pede uma informação, eles vão além de te dar a informação. Várias vezes eu fui pedir uma informação e eles fizeram... realmente pararam o que estavam fazendo para me ajudar a resolver os meus problemas, né? Então, isso eu não posso de maneira alguma falar, porque eles sempre foram muito, muito, muito gentis. E em todos os lugares que nós fomos, nós só tivemos problemas até hoje no centro de saúde, né? Como eu já relatei para vocês. Mas, assim, eu acho que as pessoas talvez interpretem um pouco diferente da gente a questão dos portugueses serem tão diretos. Mas quem é do Sul não vai sentir tanto isso porque é da nossa cultura ser aquela coisa mais direta e que muitas pessoas entendem como grosseria, né? A gente não faz aquele rodeio, vai direto ao ponto. E isso é uma coisa boa do português, porque o português, se ele não gosta de ti, tu já sabe, porque na primeira frase dele ele vai deixar claro que ele não gosta de ti. Se ele acha que tu tá fazendo uma coisa errada, ele vai te dizer que tá fazendo uma coisa errada. E isso tu vê em todos os momentos. Tu vê no trânsito, por exemplo, quando tu vai fazer uma conversão que não pode, o cara de trás ou o pedestre, vai te dizer que tu tá errado, sabe? Se tu tá no supermercado e tu tá atrapalhando os outros, ele vai te deixar claro que tu tá fazendo uma coisa errada. Eu não vejo isso como ser rude, eu vejo isso como ser direto e como exercer a questão de cidadania mesmo, assim. Então, isso é uma coisa que me agrada muito aqui. E a gente aprendeu muita coisa com os portugueses. Nesse meio tempo, assim, a questão de calma, que no Brasil a gente é muito acelerado, né? A gente quer resolver 1001 coisas ao mesmo tempo e tudo é para ontem. A gente acorda estressado, dorme estressado,
dorme pouco, come rápido, tudo porque tem aquele nível de estresse e aquele ritmo de vida sempre no 220. E nas primeiras semanas, os portugueses que a gente conhecia, eles sempre falavam para mim, Jorge, calma. E eu acabei pegando essa coisa, assim, a gente sabe que se tu for numa farmácia e tiver uma pessoa na tua frente e a farmacêutica for atender e demorar 20 minutos, pode ter 30 pessoas atrás de ti. As 30 pessoas vão esperar, porque a farmacêutica está fazendo o trabalho dela da melhor forma para orientar aquela pessoa, sabe? Tu tá no supermercado, tu não vai ficar, ai, que saco, ai, que não sei o que, ai, que isso, não vai ficar naquilo ali, porque todo mundo espera, todo mundo tem a sua vez, todo mundo sabe que vai ter a sua vez. Então tem uma coisa da calma e da paciência que eu admiro muito nos portugueses, que eu tô tentando cada vez mais incorporar para minha vida, porque eu sou extremamente acelerada. Outra coisa que eu acho muito, muito legal, assim, é que aqui as coisas só começam a funcionar depois das 10 da manhã, né? E muitas pessoas vêm conversar comigo e dizem, porque tu vê, o talho fecha ao meio-dia, ou, a loja X só abre às 10 da manhã, porque as pessoas têm vida além do trabalho aqui, né? As pessoas têm vida além do trabalho. Elas chegam às 10 da manhã para trabalhar porque às 9 elas têm que deixar o filho na escola. Então, entre as 9 e as 10 elas podem estar se deslocando para o trabalho, né? Ou elas vão numa academia, ou elas vão caminhar, ou vão, não sei, fazer alguma coisa para elas, né? Elas têm o período delas, o momento delas. E a mesma coisa o horário do almoço. O talho fecha, tem restaurantes que fecham 1h30 da tarde, outros fecham às 2h. As lojas, a maioria fecha para o horário do almoço porque as pessoas prezam o seu tempo, né? Tem o tempo do trabalho e tem o tempo delas. E isso eu acho demais aqui. E gosto muito e estou utilizando para a minha vida também, né? Aquela coisa de já acordar, lógico que nem sempre dá, né? Às vezes é 1 da manhã eu tô respondendo mensagem, tô revisando contrato, tô fazendo um monte de coisa e no outro dia, quando isso acontece, no outro dia eu já digo não, hoje não. Hoje eu não vou agir daquela maneira, eu estou prejudicando a minha vida por causa do trabalho. Vamos esperar, tudo tem o seu tempo e todo mundo tem que entender o seu tempo. Então, são mudanças de hábitos, né? E que isso acarretam numa coisa, que é a tão sonhada qualidade de vida, né? Acho que quase todo mundo que vem para Portugal vem atrás de qualidade de vida. Qualidade de vida é uma coisa muito subjetiva, porque cada um tem uma ideia. E qualidade de vida para mim é ter o seu tempo, ter o tempo do trabalho, ter o tempo da família. Qualidade de vida para mim é o Gabriel poder brincar na rua, é vir um amiguinho dele aqui de bicicleta de 7 anos de idade, convidar ele para andar de bicicleta, ele pega a bike e vai andar aqui, eu não fico feito uma louca atrás dele. É a minha mãe poder ir num show e voltar de madrugada sem eu ter que ficar apavorada. É poder pegar o carro e ir pra praia sem problema nenhum. Então, acho que isso é qualidade de vida. E Portugal é um lugar encantador. Nós escolhemos esse primeiro momento, esse primeiro ano, viajar em Portugal. Inicialmente a gente ia pensar, vamos para Paris, vamos para Barcelona, não sei o quê. Nós dissemos, não, vamos conhecer um pouquinho mais aqui de Portugal, vamos conhecer o que se passa aqui, o que tem aqui, para depois a gente ir para fora. E foi isso que a gente fez e é o que a gente está fazendo, né? Não que a gente conheça muitos lugares, mas a gente já conseguiu conhecer um pouquinho Lisboa. A gente vai todo final de semana, né? A gente sempre vai fazer alguma coisa em Lisboa, então a gente sempre vai no final de semana. Às vezes a gente sai um pouco desse circuito de turista, né? Então fazemos coisas mais diferentes assim do comum. Nós conhecemos extremamente bem as praias da Costa da Caparica, que a gente adora. Todo final de semana, pelo menos um dia do final de semana a gente vai, inverno e verão, almoçar, dar uma caminhada na praia, pegar conchinha. Toda essa parte aqui das praias de Setúbal também, que a gente frequenta muito. Já fizemos daqui até Comporta também, todas as prainhas, Alcácer do Sal, a própria Comporta, Grândola, só Troia que a gente ainda não conseguiu ir.
Conhecemos as praias do Alentejo. Agora nós acabamos de chegar numa viagem ao Algarve que, em vez de a gente fazer o máximo de lugares, nós priorizamos conhecer mais, porque nós já conhecíamos ali Sagres e Lagos e fomos para conhecer Portimão e Albufeira. Nos apaixonamos, eu fiquei apaixonada por Albufeira, adorei, adorei, adorei. É uma cidade de praia muito com caras de cidade pequenininha, assim. Portimão já é uma cidade grandona, né? Já é cidade mesmo. Já fomos ali para a região de Figueira da Foz, Coimbra. Agora a gente tem uma previsão de subir e conhecer mais para cima o Porto. No inverno a gente quer vir pelo meio de Portugal ali, então fazer a Serra da Estrela, fazer Évora. Tem algumas outras cidadezinhas que estão na nossa lista de desejos conhecer aqui em Portugal. E é incrível, porque cada lugar que tu vai em Portugal, tu quer morar. Né? A gente sempre brinca isso. A gente vai pra Costa da Caparica, eu queria morar na Costa da Caparica. Vai pra Lisboa, eu queria morar em Lisboa. Vai para o Algarve, eu queria morar em Algarve. Então, é tanto lugar encantador aqui, são tantas belezas, tem um patrimônio cultural e histórico impressionante. Tu pode morar numa cidadezinha pequena como a nossa, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Tem um museu, tem um cinema, tem um festival, tem um passeio que vai ser feito. O patrimônio histórico é muito grande, é muito legal assim de ver, de conhecer, de saber como é que, né? Como é que foram todas as épocas de descobrimento, que eu acho muito legal isso. Se questionar algumas coisas, né? As belezas naturais, não sei, eu conheço 13 países aqui da Europa e nenhum deles que eu fui, acho que a Grécia é um dos que eu mais gostei, assim, a Grécia e a Itália, e Portugal não fica atrás, não fica atrás. Eu não tô falando só das praias, que eu sou apaixonada por praia e as praias aqui são lindas, mas eu falo também do campo, sabe? Das belezas naturais que tu tem. Eu quero muito ir no Gerês ali, porque eu já vi várias fotos que eu adorei. Então, eu tenho uma lista de lugares que eu quero conhecer, que a gente já conversou, de pegar novamente uma autocaravana e pegar um mês para fazer esses lugares. Então, Portugal é um lugar muito bom para viver. Eu tenho plena convicção de que nós fizemos uma escolha acertada. Realmente foram 3 anos de planejamento, só que planejamento é uma coisa que tudo pode acontecer, né? E nem sempre sai como a gente planeja. Mas eu tenho assim a tranquilidade de hoje chegar e dizer que nós fizemos uma excelente escolha. E que Portugal realmente é um país que nos dá tudo aquilo que nós viemos buscar. Segurança, qualidade de vida, um ensino muito bom, oportunidade de fazer várias coisas diferentes. Sobre a questão de emprego, salário baixo, que é uma coisa que as pessoas, né, questionam muito. Eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre isso, a minha mãe também. Nós temos a seguinte opinião: trabalho sempre tem aqui, tá? Tu pode trabalhar num restaurante, tu pode trabalhar no supermercado, tu pode trabalhar numa loja, sempre tem. Agora, se tu quer empreender, tu tem essa veia empreendedora, tu sabe te organizar e te planejar, Portugal é um prato cheio. Se tu quer empreender, Portugal é um lugar muito bom para te fazer isso. Muito bom mesmo. E quando a gente chega aqui é um turbilhão de ideias, de coisas que a gente pode fazer, né? E eu sempre digo para todo mundo: cheguem, anotem todas as ideias de vocês e depois, aos pouquinhos, vocês vão vendo qual é a viabilidade disso, porque aqui é um prato assim, ó, cheio para quem quer empreender em Portugal. E se vive com 600 euros, que é uma das perguntas que eu mais recebo. A gente não vive com 600 euros, vocês sabem qual é o nosso custo de vida,
Nós nunca nos planejamos para viver com 600 euros. Nosso planejamento sempre foi viver entre 2 e 2.500, tá? Então, não sei se dá para viver com 600 euros. Talvez tu viva no interior e que tu não pague aluguel. Sim, mas mais do que tu te preocupar com quanto tu vai gastar, eu acho que tem que te preocupar também de que forma tu vai ganhar. Então, o que que tu pode fazer, que tipo de trabalho, isso são coisas que é uma mudança de mindset, né? A gente nunca tem um problema de quanto gasta, mas sim de quanto ganha. E, enfim, eu tenho hoje, 9 meses depois que nós chegamos aqui, eu tenho plena convicção que nós fizemos uma excelente escolha. Que Portugal é um lugar que realmente nos dá tudo que nós viemos buscar. E a gente está muito feliz. A gente está muito feliz, a gente sabe que ainda tem um longo processo pela frente, nós já estamos adaptados, o Gabriel e o Felipe, a minha mãe e eu, nós já estamos adaptados aqui. Às vezes eu até esqueço que eu não sou daqui. Às vezes rola aquele lapso assim, esqueci que eu tô em Portugal e que eu não sou daqui, né? Que eu sou uma estrangeira. Porque é tão fácil se adaptar a esse estilo de vida e à cultura portuguesa e a maneira de viver aqui de Portugal que é legal isso. Não é uma coisa sofrida, sabe? Não é algo não é algo sofrido, não. Então é isso. Eu quis aqui, como eu falei pra vocês, né, era mais um bate-papo. Eu nem vou cortar, vou colocar ele inteiro, porque a ideia era essa, era falar sem script, sem roteiro e falando pra vocês sobre como é viver em Portugal depois de 9 meses. Se é o que há 3 anos atrás a gente começou a pensar, se realmente uh, todos os nossos pensamentos faziam sentido, e sim, faz muito sentido. Tá bom, pessoal? Ó, beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.